Saúde os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Mais uma vez, queridos irmãos, aqui estamos para mais um encontro, mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Você, seja bem-vindo. E aqui que o Espírito Santo de Deus possa reinar sobre nós e que nós, instruídos por Ele, possamos aprender mais e mais dessas lições, que tem sido uma joia para mim e para você. Não esqueça, querido irmão, de compartilhar essas lições, de enviar aos seus contatos e fazer com que a palavra do Senhor possa ser espargida pelo mundo. Só depende de você no que devemos fazer para que essa mensagem possa chegar a mais e mais lugares. Não te esqueça, compartilhe aí com seus amigos. Deixe também, meu querido, o seu comentário também é de grande valia para sabermos como estamos trabalhando e no que podemos melhorar. Estaremos sempre abertos aí para as críticas e de preferência construtiva, que seja para a honra e glória de nosso Deus. Na outra semana, meus irmãos, não deu para estarmos aqui nesse estudo, porque estávamos em um belíssimo congresso aqui em Belo Horizonte. E neste momento eu quero agradecer a cada um dos irmãos que vieram de vários lugares e se fez presente aqui conosco. Que Deus nos abençoe e que mais congressos possam ter para estarmos nos encontrando e compartilhando um pouco mais de conhecimento na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Neste momento vamos pedir a direção do Senhor para que possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Venha comigo. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, peço a Ti, Senhor, obrigado por essas bênçãos, de mais uma vez podermos estar estudando a Tua palavra. Que essas palavras, Senhor, venham de encontro às nossas mentes, aos nossos corações, e possamos ter o desejo de ser transformados por cada uma delas. Dai a Tua direção, Senhor, o Teu Santo Espírito, para que seja de bênção sobre cada um de Teus filhos. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos, estamos aptos aí a abrir a nossa lição. A lição dessa semana é a lição de número 18, que tem como título, para o sábado, 30 de outubro de 2021, que tem como título, O Povo de Deus como seu rebanho. Como assim? O povo de Deus como um rebanho. É isso que temos que estudar, é isso que temos que entender. Então eu te convido para essa imersão na palavra do Senhor e que eu e você possam estar mais instruídos nesse caminho. Vamos então à introdução dessa lição, que diz assim: a relação de Cristo com seu povo é comparada de um pastor. Depois da queda, ele viu suas ovelhas em deplorável condição, expostas à inevitável destruição. Deixou as honras e glória da casa de seu pai para tornar-se um pastor, para salvar ovelhas transviadas que estavam prestes a perecer. Ouviu-se sua voz cativante, chamando-as a seu aprisco, um refúgio seguro contra a ação dos ladrões. Também um abrigo do calor abrasador e uma proteção contra rajadas enregelantes. Seu cuidado era exercido continuamente para o bem de suas ovelhas. Fortalecia os fracos, socorria os sofredores, recorria os cordeirinhos entre os seus braços e os carregava no colo. Suas ovelhas o amam. Vai adiante de suas ovelhas e elas ouvem-lhe a voz e seguem-no. Aqui, meus queridos irmãos, nessa belíssima nota, vemos a relação de Cristo. A relação de Cristo com o seu povo, comparada a de um pastor. Do que faz um pastor pelas suas ovelhas, protege, as guia, ensina nos caminhos, faz de tudo para que elas possam chegar bem ao seu aprisco. Meus queridos irmãos, Cristo também quer fazer isso contigo. Dê a oportunidade para assim o fazer. Amém? Vamos então, irmão, ao primeiro subtítulo dessa lição. Mas antes de qualquer coisa, aqui, queridos irmãos, tem o Pix das ofertas que são recolhidas para o departamento de multimídia. É através desse Pix que aí queremos melhorar mais e mais nossos equipamentos. E está trazendo mais e mais aqui, irmãos, o melhor para vocês. Então, quem puder
Possa colaborar aqui conosco com 2, com 5, com 10 reais, de acordo ao teu coração, para que esse trabalho possa estar melhorando mais e mais. Não te esqueça, colabore conosco, tá bem? Então vamos lá. Um símbolo perfeito. E a primeira pergunta diz dessa maneira: como frequentemente se descreve ao povo de Deus nas Escrituras? Para colaborar conosco nessa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Sônia Pereira, ali de Curitiba, que vai estar colaborando conosco nessa oportunidade. Irmã Sônia, é contigo. A paz do Senhor seja para com todos. Estou muito feliz pelo convite, agradeço primeiro a Deus e depois pelo convite do irmão Wilton, que me pediu para responder a pergunta número 1. Que nós temos como título da lição, o povo de Deus como seu rebanho. A minha pergunta diz como título, um símbolo perfeito. Como frequentemente se descreve ao povo de Deus nas Escrituras? Nós temos várias passagens na Escritura como se refere a nós como um povo de Deus. Mas vamos ver aqui em Salmo 77, verso 20. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Então vemos aqui que desde lá de Moisés e Arão, quem tem guiado o seu povo, guiou pela mão, foi Deus. E temos um Deus que ele conhece as suas ovelhas, conhece o seu rebanho. Temos várias passagens aqui em João 10, verso 3. Temos também em Salmo 77, 20, que diz: por intermédio do profeta declara Jesus, com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Em Jeremias 31, verso 3 diz: não força ninguém a segui-lo, atrai-os com cordas humanas, com cordas de amor. Em Oséias 4, do 11, verso 4. Então vemos que para sermos o seu povo, ele nos traz, é como está seguindo a um pastor que está diante das suas ovelhas, que ele conhece as suas ovelhas e que ele nos treina com amor e nós seguimos o nosso pastor. Então esse é o meu desejo e a minha oração para mim e para vós, que o nosso chamado como ovelhas seguimos ao nosso pastor. Muito obrigado, irmã Sônia, pela tua presença. Ficamos muito felizes com a tua primeira participação aqui nesse canal. Que seja a primeira de muitas e que mais e mais possamos estar colaborando entre si e conhecendo novos irmãos para a explanação dessas palavras. Que Deus te abençoe, minha irmã, e saudações aí aos nossos irmãos de Curitiba. Aqui, meus queridos irmãos, foi muito bem respondido. Como frequentemente se descreve ao povo de Deus nas Escrituras? A irmã já deixou bem clara, como um rebanho. Como um rebanho. E se tem um rebanho, por que um rebanho? Aqui diz, pela mão de Moisés e de Arão, mas fez com que seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Sim, meus irmãos, o povo de Deus foi aí guiado aí pelos esses líderes como um rebanho pelo deserto. E nós, como povos do Senhor, também somos considerados um rebanho. A nota chama, essa nota dessa pergunta diz assim: chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Assim somos nós considerados aí como ovelhas, como um rebanho, porque quando ouvimos a voz de Deus devemos fazer o quê? A sua vontade. Então que eu e você, meus irmãos, como ovelhas obedientes, possamos estar seguindo a quem? Ao nosso pastor, que o nosso pastor é Cristo Jesus. Não te esqueça, pense nisso e seja uma ovelha obediente nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos agora, queridos irmãos, à segunda pergunta dessa lição, que diz dessa maneira: nesse sentido, o que Jesus declarou sobre o futuro da igreja?
Para colaborar com essa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Isabelle, ali do Piauí, que agora está por aqui em Juiz de Fora e nessa oportunidade vai colaborar conosco. Irmã Isabelle, é contigo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade que Ele tem concedido a mim. Quero agradecer ao irmão Wilton por esse privilégio. E a pergunta que me cabe responder é a pergunta de número 2. Nesse sentido, o que Jesus declarou sobre o futuro da igreja? Nós precisamos, como ovelhas, sermos testemunha do Senhor Jesus no meio de homens-lobos. Quem são homens-lobos? Homens-lobos são aqueles homens que sentem ódio, aqueles homens rancorosos, aqueles homens que sentem rebelião contra Deus. E nós, como igreja, precisamos ser representantes de Cristo nesse mundo. Precisamos ser luz nesse mundo de trevas. Nós precisamos saber e confiar que Jesus está conosco para enfrentarmos esses homens. E não precisamos temer, né? Precisamos confiar no Senhor Jesus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Isabelle, pela tua participação aqui conosco, com a sua primeira participação. Que possa ficar marcado e que você, minha irmã, possa crescer mais e mais nos caminhos do Senhor, com o desejo também de espargir essa mensagem a todos os lugares. Só depende do que você vai entender da palavra do Senhor e a tua responsabilidade nesse sentido de levar. Que Deus te abençoe. Vamos aqui, meus irmãos, a entender, né? Nesse sentido, que sentido? Nós, como ovelha, como rebanho do Senhor, o que declarou o Senhor sobre o futuro da igreja. A irmã já deixou bem claro, mas diz, né, também, que neste mundo há muitos que se vestem de ovelhas, mas no fundo são lobos devoradores, usados pelo inimigo para enganar o povo que se diz ser sincero, que se diz ser povo do Senhor, em caminhos errados, que em vez de levar a salvação, está levando a perdição. Queridos irmãos, nós temos que ter a responsabilidade de levar verdades, de levar o conhecimento para pessoas que estão sendo enganadas nesse mundo. E é por isso que eu e você hoje está vendo essa lição de escola sabatina, para aprender e ensinar aquelas pessoas que tanto necessitam, tá bem? Não te esqueça disso, meus irmãos. No meio em que estamos, há muitos que se virão em pele de lobo, buscando a quem possa devorar. E, irmãos, devemos estar atentos a isso. Olha só o que fazem essas pessoas. Odiaram a Cristo sem causa. E então, maravilha que odeiem os que trazem seu sinal, que fazem seu serviço, são considerados a escória da terra. Meus irmãos, há muitos aí que estão sendo escória da terra. Em vez de estar ensinando os caminhos do Senhor, estão ensinando caminhos que não levam a Cristo. Cristo, ele tem os seus, e Cristo reconhece quem faz a sua vontade. Que eu e você, então, possa ficar atento quanto a isso e andar nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos, meus queridos, agora a terceira pergunta dessa lição, que diz assim: o que as pessoas precisam todos os dias para o sustento físico? Da mesma maneira, o que é necessário para a nutrição e crescimento espiritual? Para nos ajudar nessa pergunta, eu quero convidar a nossa irmã Eudilene, ali de São Paulo, que vai colaborar conosco. Irmã Eudilene, é contigo. Que a graça e a paz de Cristo esteja em cada um de vós que está assistindo esta programação, esta lição. Que Deus possa estar abençoando a cada um. E agradeço a Deus pela oportunidade. E você também, irmão Wilton, que Deus te abençoe e abençoe toda essa equipe maravilhosa que está fazendo esse lindo trabalho. E vou responder à terceira pergunta, que nos diz assim: o que as pessoas precisam todos os dias para o sustento físico? Pois bem, nós necessitamos todos os dias de alimentos, e não qualquer alimento,
de preferência de bons alimentos, né? De boa alimentação, de alimentos nutritivos para a nossa vida, né? Porque assim nós devemos estar nos alimentando. E falando a respeito de alimentação, tudo em excesso não faz bem para o nosso corpo físico. E também alimentar demais, comer demais ou comer todo o tempo também faz um grande mal. Inclusive, muitos médicos já constataram que comer em curto espaço está fazendo muito mal para a saúde. E já estão estudando para dizer que seria importante que pelo menos uma vez por semana jejuassem uma noite ou dessem um intervalo de uma das refeições. Pois bem, e seguindo o mesmo pensamento sobre ainda a segunda parte da pergunta, que nos diz da mesma maneira o que é necessário para a nutrição e crescimento espiritual. Pois bem, queridos irmãos, como está escrito no texto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, assim, aqui nós estamos vendo que o estudo da palavra de Deus é muito importante para o nosso crescimento espiritual. No texto da irmã White nos diz que se nós acordar pela manhã e não sentir o desejo em nossos corações de ler a palavra de Deus, de buscarmos a palavra de Deus, de buscar o conhecimento, nós estamos negligenciando a nossa vida, a nossa corrida na nossa vida espiritual. Então é muito importante que tenhamos o costume, que colocamos o costume em nossas vidas de estudar a palavra de Deus, que é muito importante. E se nós não estudarmos a palavra, como que nós vamos conhecer a Cristo, a quem nós temos que seguir o exemplo? Como que nós vamos saber o que Ele quer para cada um de nós? E como vamos obedecê-lo? O que nós precisamos saber, irmãos? Nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque ali está tudo escrito, o que devemos fazer e o que devemos cumprir diante da presença de Deus. E tem um texto muito importante que refere às duas perguntas sobre o alimento físico e o alimento espiritual e nossa vida cotidiana, que é num texto que está escrito em 1 Coríntios 10:31, que nos diz que comais, que bebais, façais tudo, mas façais para a honra e glória do nosso Deus. Então é muito importante que nós possamos meditar nesse texto e que possamos ter, irmão, temperança em nossas vidas, em tudo que for fazer, que for pensar, que possamos estar meditando e pedindo a presença do Espírito Santo de Deus para que assim nós possamos ser guiados pelo mesmo. Que Deus abençoe a cada um e muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado, irmã Eudilene, pela tua participação aqui conosco. Ficamos gratos com a tua participação e que Deus te abençoe a todos os teus familiares e que mais e mais, irmãos, possamos ter o desejo de estar colaborando com esse trabalho. É simples, mas é de coração e que possamos estar aí fazendo para a honra e glória do Senhor. Amém? E aí, meus irmãos, a gente viu, a irmã Eudilene deixou bem clara que além do alimento físico, que a gente deve se alimentar 1, 2, 3, algumas pessoas 6 vezes ao dia, que possamos também ter o desejo de se alimentar da mensagem, da palavra de Deus. Porque diz a palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Que eu e você possa ter esse desejo de quando, antes de nos alimentarmos com alimento físico, busquemos a Deus. Quando depois de nos alimentar, agradeça. Que você também possa estar todo o tempo, quando pensar em se alimentar, o desejo de estar primeiramente agradecendo ao Senhor. Que possamos estar gratos pelas maravilhas e pelas bênçãos que Ele tem de termos o nosso pão de cada dia. E que possamos ter também esse pão espiritual em nossas vidas. Aqui diz um pouco dessa nota assim: se os homens não obtêm seu sustento diário da videira viva, eles não podem produzir o fruto da videira.
e são jogados fora como ramos inúteis para serem consumidos. Meus irmãos, olha aí a mensagem do Senhor. Possamos estar ligados a Cristo Jesus, que não sejamos ramos secos para a queima, mas que possamos ser aí ramos cheios de vida e possamos dar frutos nos caminhos do Senhor. Temos aí, irmãos, essa oportunidade em nossas vidas para fazer o melhor. Ainda na notinha diz assim: todos os que estudam a palavra são representados como comendo a palavra e se alimentando de Cristo. Assim como as necessidades do corpo devem ser supridas diariamente, deve a palavra de Deus ser diariamente estudada. Estude. Usufrua, irmãos, do tempo em que você tem para pregar a Cristo Senhor, para conhecer desse Senhor em tua vida, para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre ti. Amém? Que Deus te abençoe. Irmãos, agora nessa oportunidade, vamos ao próximo subtítulo dessa lição, que diz assim: características das ovelhas e pastores. A quarta pergunta diz dessa maneira: que características das ovelhas e cordeiros os tornam ilustrações apropriadas do povo de Deus e de sua igreja? Como essas características se aplicam a Jesus? Para colaborar conosco nessa oportunidade, quero convidar aí agora o nosso irmão Wagner Barbosa, ali de São Paulo também, que vai nos ajudar. Irmão Wagner, é contigo. Paz e graças, amados irmãos. Agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar mais uma vez participando, juntamente com os irmãos, do estudo dessa maravilhosa lição, Lições que vem trazendo um estudo muito aproveitador, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos adquirir os atributos de Cristo em nossa vida, A nossa lição dessa semana está falando, sobre algumas características, Uma pergunta que está para me responder vem falar de algumas características que nós, como povo, como cristão, como igreja de Cristo, temos que ter, não só como ovelha, mas também como pessoas que levam o Evangelho àqueles que não conhecem, E essas características é bem interessante, que é comparado com características de ovelhas. E as ovelhas, elas têm características bem interessantes, Uma ovelha, ela é um animal indefeso, não como outros animais que têm seu modo de defesa. A ovelha, ela não tem um modo específico de defesa, Ela vem ser um animal indefeso, Mas só que, como um animal indefeso, ela precisa de um pastor para a defender, para cuidar dela. Mas só que não é porque ela é indefesa que ela não produz nada. Ela é um animal produtivo. O ano todo ela passa a produzir a sua lã, E também a ovelha, ela se alimenta, Ela tem que se alimentar. Então ela precisa do cuidado do pastor para que ela não se alimente de qualquer coisa, porque ela se alimenta da relva do campo. E se o pastor não estiver cuidando, ela pode comer alguma erva que vai fará mal ao seu organismo, E também, uma característica bem específica da ovelha é que ela ouve a voz do seu pastor. Um pastor conta uma experiência que estava dando água ao seu rebanho e chegou outro pastor também com outro rebanho. E ao chamar, elas estavam todas misturadas. E quando um pastor chama, ela segue a voz do seu pastor. Isso é algo interessante, Porque como cristão devemos ouvir a voz do bom pastor. A palavra de Deus nos diz, que devemos ter essas características para que possamos ser a ovelha do redil do nosso pastor, E essas são as ilustrações apropriadas, para o povo de Deus. Resumindo essas características das ovelhas, poderíamos colocar como mansa, humilde e obediente, Será que nós estamos tendo essas características de ovelhas do redil do Senhor?
E a pergunta ainda nos fala que essas mesmas características, elas também se aplicam a Jesus, né? E como elas aplicam a Jesus? E um pouco antes ainda, Jeremias, né? Ele fala que ele era como um cordeiro levando ao matador, né? Um boi que se leva ao matador, né? Porque tramaram contra ele e ele não sabia. Mas só que Cristo também dessa forma foi levado, né? Para a matança. E o interessante é que, como um cordeiro, sendo tosqueado, sendo tirado a sua lã, como uma ovelha, né? Tirando a sua lã, ele não abriu a sua boca, né? Então mostra quão manso, quão humilde era Cristo, e devemos ter esses atributos em nossa vida também, né? Então, assim se aplica a Cristo, né? Cristo era o pastor, mas também ele agia como uma ovelha, na questão dos cuidados, na questão dos hábitos, na questão de produzir frutos, e assim devemos ser, né? Cristo, ele nos mostra, né, o antitipo que ele era, né? Ele guardou as leis, ele buscou fazer todas as coisas para mostrar a cada um de nós como devemos agir, como ovelha e também como um pastor, para levar a mensagem ao mundo e cuidar das almas que perecem por falta de conhecimento, né? Então Cristo, ele é o nosso grande pastor. Nós não podemos andar sem um cuidado de Cristo. Nós não podemos buscar um pasto saudável se nós não buscarmos a Cristo. Nós não podemos nos alimentar de forma adequada se não buscarmos a Cristo. Se nos afastarmos de Cristo, nós vamos estar totalmente indefesos. Então, que Deus possa nos abençoar, nos guiar, para que possamos conhecer a voz do nosso pastor, do nosso grande mestre, que é Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado, irmão Wagner, pela tua presença mais uma vez aqui conosco. Que Deus te abençoe, tanto a você como a sua família e a cada um de nossos irmãos aí de São Paulo, que sempre estão colaborando conosco. Que Deus vos abençoe mais e mais. E aqui, meus irmãos, vimos essa maravilhosa resposta do irmão Wagner, das características das ovelhas e cordeiros que tornam ilustrações apropriadas para o povo de Deus. Primeiro vamos falar aí, o irmão Wagner já deixou bem claro, mas uma das características muito importantes de uma ovelha é que ela segue o seu pastor. E esse nosso pastor, nós que somos essas ovelhas e temos o nosso pastor que é Cristo Jesus, devemos ser também obedientes à palavra do Senhor. Meus irmãos, que eu e você possa ter esse desejo em nossos corações, de seguir a Cristo, andar em seus caminhos, fazer a sua vontade. Temos oportunidades, como eu sempre digo, mas o que é que estamos fazendo com elas? Temos oportunidade de ler as Sagradas Escrituras, de aprender do Senhor, de ensinar a outras pessoas, mas vai depender, meus irmãos, do que é que estamos fazendo. E aqui ainda diz, como essas características se aplicam a Jesus. Jesus também, ele em determinado momento da sua vida, ele também teve que se comportar como ovelha. E diz assim o texto, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Meus irmãos, Cristo, ele, subsistindo como Deus, ele veio a essa terra. Mas não veio a passeio, ele tinha uma missão. E a sua missão era trazer a redenção ao seu povo. E quando o momento chegou, acusado de várias atrocidades que ali estava tendo, ele, acusado, não abriu a sua boca. Esse Cristo, meus irmãos, ele não abriu a sua boca por mim e por você. Se Cristo quisesse, os anjos do Senhor viriam ali e o libertaria. Mas Cristo, ele morre por mim e por você. E o que é que estamos fazendo
por essa maravilhosa oportunidade que Cristo nos deu. Pense nisso. Cristo, ele veio por nós. E nós, o que estamos fazendo para Cristo? Se tu que aceitou a Cristo Jesus e diz que tem Ele, que é cristão, e não anda mudando a tua vida, buscando a santidade, crescendo em graça, cuidado, meus irmãos. Se tu não prega o Evangelho, a que Cristo tu estás servindo? Meus irmãos, essa lição está trazendo grandes experiências para nós. E o que é que vamos tirar de aprendizado disso? Que Deus nos abençoe. Que ela possa trazer grandes conhecimentos mais e mais para crescermos aí na santidade em Cristo Jesus. Amém? Vamos aí agora, irmãos, à quinta pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: além disso, o que acontecerá com o rebanho espiritual se aqueles a quem Deus o confiou não o conduzirem corretamente? Como isso se aplica mesmo àqueles que podem se considerar inteligentes? Para nos ajudar aí nessa resposta, vamos ali a Guarulhos, com o missionário Leandro Polo Aranda, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão Leandro, é contigo. Muito obrigado, irmão Wilton, pela linda oportunidade de poder participar deste interessante estudo de nossa lição de escola sabatina. A gente veio falando nas perguntas anteriores das características do povo de Deus e o porquê que Deus compara o seu povo com um rebanho. Já na pergunta 5, a gente vai encontrar algo muito interessante. A pergunta 5 é específica e essa pergunta vai direcionada aos líderes do povo de Deus, a nós que trabalhamos no ministério, os pastores, os missionários, os pastores locais, os diretores de igreja. Qual é nossa missão, qual é o nosso objetivo como líderes do povo de Deus? Se a gente descuida as ovelhas, se a gente descuida esse trabalho com o rebanho, a Bíblia nos diz que vão se espalhar. Presta atenção o que diz o texto da pergunta 5. Diz assim: assim se espalharão por não haver pastor, e tornar-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalhar. Que interessante. Se a gente, como líderes de igreja, se a gente, como guias espirituais, se a gente descuida a nossa missão como pastores espirituais do povo de Deus, infelizmente o povo vai se espalhar. O povo vai se desviar. A gente vê em todas as cidades da história do povo de Deus, quando o povo ficava assim num guia espiritual, a gente vê que eles se desviavam do caminho correto, eles se desviavam do caminho de Deus. A pergunta é para nós como líderes de igreja, para nós como guias espirituais, o que a gente está fazendo pelo povo de Deus? A gente realmente está sendo guias espirituais? A gente está sendo bons pastores do rebanho do Senhor? A resposta, cada um de nós o temos. Que Deus nos ajude para que como guias espirituais possamos guiar ao povo de Deus pelo caminho correto, tanto na teoria como também na prática. Porque mais do que devemos falar, temos que fazer, porque o povo mais que te ouvir, ele te segue. Ele faz o que você faz como líder espiritual. Muito obrigado, irmão Leandro, pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Eu que fico alegre com a tua presença aqui conosco, colaborando mais e mais nesse trabalho que nós sabemos que é de bênçãos para muitas pessoas. E aqui, meus queridos irmãos, vimos mais uma resposta. O que acontecerá com o rebanho espiritual se aqueles a quem Deus o confiou não conduzirem corretamente? O povo, o rebanho de Deus, o que é que acontece?
serão espalhados, por não haverem pastor, se não haver aqueles que possam estar anunciando a palavra de Cristo. A gente sabe, meus irmãos, que neste mundo há muitos lobos devoradores que estão se vestindo aí, se disfarçando sobre ovelhas, para enganar o povo de Deus. Mas eu e você, que tem esse entendimento, que temos a palavra do Senhor em nossas mãos, devemos ir atrás dessas ovelhas perdidas, para que elas possam ter um encontro verdadeiramente com Cristo Jesus, andando, fazendo a sua santa vontade. Meus irmãos, temos muita coisa a fazer. Temos muito trabalho em nossas mãos. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Aproveite cada oportunidade. Para onde quer que você vá, você seja uma tocha, seja uma luz a outras pessoas. E eles se perguntem quem você é, a quem você serve. E no seu andar, no seu caminhar, em tudo o que esteja fazendo, demonstre a Cristo Jesus. Na tua conduta, em todas as coisas, que vemos mostrar esse Cristo Jesus, que possam ser cartas lidas de bênçãos àquelas pessoas que tanto necessitam. Aqui ainda nessa lição, nessa nota diz: o mesmo se dá com a alma que se desviou de Deus, está tão desamparada quanto a ovelha perdida. E se o amor divino não fosse salvá-la, jamais poderia achar o caminho para Deus. Que eu e você medite, irmãos, em cada mensagem, em cada trecho dessa lição, e possamos despertar que nós somos um rebanho, e esse rebanho precisa de pastor. A gente sabe que os ceifeiros são poucos e a seara é grande, e que nós que agora conhecemos a Cristo, possamos levar esse Cristo a outras pessoas. Amém? Na sexta pergunta agora, tem ainda um subtítulo que diz: o pastor principal. E a sexta pergunta diz dessa maneira: sujeitos como seres humanos a correr grande perigo de se extraviar, o que o Senhor faz? Qual é o seu chamado constante e amoroso para os membros de seu rebanho? Para colaborar, irmãos, nessa resposta, vamos ali ao Rio de Janeiro, com a nossa irmã Tamires Baio, que vai colaborar conosco. Irmã Tamires, é contigo. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Agradeço o nosso missionário Wilton, por essa oportunidade de estar respondendo a pergunta de número 6 da nossa lição 18, que fala sobre o pastor principal, Qual é esse pastor principal? Nós sabemos que o pastor principal é Jesus Cristo, E nós somos suas ovelhas, o seu rebanho. A pergunta fala assim: sujeito como seres humanos a correr grande perigo de se extraviar, o que o Senhor faz? Qual é o seu chamado constante e amoroso para os membros do seu rebanho? Então, nós como seres humanos estamos sujeitos a nos extraviar, a nos afastar desse pastor. Mas o que é que o Senhor faz quando isso acontece? Então, diz que o Senhor, diz que ele busca, diz como o pastor busca a ovelha, ele pode ter 100 ovelhas, mas se uma se afastar, diz que ele vai atrás dessa uma, Assim também é o nosso Deus. Ele vai atrás daquela ovelha que está perdida, que se extraviou, que se afastou do seu pastor. O mesmo cuidado o Senhor tem para conosco. Como diz Ezequiel: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-lo-ei de todos os lugares por onde anda, espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Então o Senhor, por mais distante que possamos estar afastados, Ele vai buscar, Ele quer cuidar, Ele diz que guarda para que nada aconteça, mas para que tudo vá bem. E qual é o seu chamado? Além desse cuidado que Ele tem para cada um de nós, das suas ovelhas, do seu rebanho, Ele nos faz um chamado, Como diz Ezequiel: dai ouvido à minha voz,
E eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então o chamado que ele faz é o quê? Para que possamos ouvir a sua voz. Ele disse que as ovelhas, ela ouve a voz do seu pastor. Então nós, como ovelhas, temos esse chamado de ouvir a sua voz, de andar nos seus caminhos, de ser obediente, para que assim nós possamos também ser guardados, né? Como ele falou aqui, para que vos vá bem. Na nota diz assim: assim como o pastor ama as ovelhas e não pode sossegar enquanto uma única lhe falta, também Deus, em grau infinitamente mais alto, ama todo o perdido. Então o Senhor, Ele ama a todos, mesmo aquele que se afasta, que está perdido. Ele continua sendo a ovelha do Senhor. Porém, temos que ouvir a sua voz, temos que andar nos seus caminhos, para que assim tudo vá bem. Que o Senhor possa nos ajudar cada dia a estar andando nos seus caminhos e estar ouvindo a sua voz, para que assim tudo possa ir bem em nossas vidas. Amém. Muito obrigado, irmã Tamires, pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe, minha irmã, e a cada um dos nossos irmãos aí no Rio de Janeiro. Que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada um de vós e que assim, meus irmãos, possamos estar colaborando com esse trabalho. Em breve aí, queira estar no Rio de Janeiro para estar vendo aí, meus irmãos. Mas enquanto isso, que Deus os abençoe. E aqui, meus irmãos, a gente viu mais uma resposta inspirada e que essa resposta possa ficar em nossas mentes e nossos corações. O pastor, a gente sabe, o pastor principal quem é e o que ele está fazendo, está em busca do seu rebanho. No dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-lo-eis de todos os lugares e buscarei as minhas ovelhas e livrá-los-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E de escuridão. Meus irmãos, o nosso pastor, ele está sempre nos buscando. Lembre, irmãos, quando tu está desanimado ou tem aflições em tua vida, o Senhor Jesus mesmo assim estará te chamando. E que você possa ouvir esse chamado de Cristo Jesus em tua vida. Possamos estar pensando nisso e entregando o nosso coração ao Senhor. Pensemos nisso, meus irmãos. E a sétima e última pergunta, irmãos, que ainda vamos ler, diz assim: embora o Senhor seja o grande pastor, quem ele designou para zelar e proteger o seu povo? Nesse momento eu quero convidar um pastor para responder essa pergunta. E será o pastor Anailton, ali de Juiz de Fora, que vai colaborar conosco. Pastor Anailton, é contigo. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede de participar de mais uma lição de Escola Sabatina. Quero agradecer ao irmão Hilton porque nos fez esse convite. E a lição de hoje, a pergunta que ele deixou para mim, é a pergunta de número 7, que vem dizendo: embora o Senhor seja o grande pastor, quem Ele designou para zelar e proteger o seu povo? Sabemos que o povo de Deus são considerados como ovelhas. E Ele designou os pastores de sua igreja para guiar o seu povo no santo caminho. Temos a responsabilidade de zelar desse rebanho e proteger, assim como Jesus fez. Diz um pouco da notinha que diz: o grande príncipe dos pastores é Cristo. Ele confiou o cuidado do seu rebanho aos subpastores. Ele exige desses pastores que tenham o mesmo sentimento, o mesmo interesse que ele teve pelo rebanho. Amados, devemos
cuidar do rebanho do Senhor, porque o rebanho do Senhor é um tesouro de Deus. O rebanho do Senhor, ele deu a vida justamente, o verdadeiro pastor deu a vida justamente por esse rebanho. E os pastores devem guiar o rebanho como se fosse o próprio Jesus. Que Deus nos dê graça e nos abençoe, para que todos os pastores olhem para o rebanho com muito interesse de cuidar, de zelar, de amar e proteger, assim como Jesus fez. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Anailton, pela tua presença aqui conosco. Que Deus abençoe teu ministério e que mais e mais o irmão possa estar levando essa mensagem a muitas pessoas, como o irmão mesmo disse aqui nessas respostas. Quem são esses pastores? Quem designou para zelar e proteger o seu povo ou o seu rebanho? Aqui o irmão deixou bem claro. Aqui diz: então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para zelar da sua seara. Irmãos, temos esses pastores, meus irmãos, que podemos aí estar confiando, que possamos estar confiando e entregando nas mãos de Deus a vida de cada um deles, para que eles possam se entregar mais e mais a andar em teus santos caminhos. Aqui diz mais: ele exige desses pastores que tenham o mesmo interesse que sempre demonstrou pelas suas ovelhas e que sempre sintam a responsabilidade do fardo que ele lhes confiou. Os ministros que foram chamados por Deus para trabalhar em palavra e doutrina são os pastores de Cristo. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, para que esses pastores, para que esses obreiros, para cada um que tenha o interesse de levar a mensagem, possa entender o fardo que está em suas mãos. A responsabilidade de trazer pessoas ao caminho correto. A entregar essas pessoas no caminho de Cristo. Que possamos pensar nisso todos os dias. Vós, queridos irmãos, que já fez um pacto com o Senhor, que possa entender essa grande responsabilidade que temos e possamos levar esse Cristo Jesus a tantas pessoas que são necessitadas. Pensemos nisso, meus queridos irmãos. Temos muito o que pensar nessa lição e que o Santo Espírito de Deus nos abençoe. Aqui, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição de Escola Sabatina. Que tenha sido de bênçãos para mim e para você. E que mais e mais, meus queridos irmãos, possamos estar aí unidos em Cristo Jesus para levar a sua palavra. Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ainda nessa oportunidade fazer uma oração ao Senhor. E que a mesma seja para trazer o Espírito Santo em nossas vidas. Pai Santo e Eterno que habita nas mansões celestiais. Obrigado, Senhor, por mais essa lição maravilhosa que nos deu. Que essas mensagens possam ficar em nossas mentes e em nossos corações. Transforma-nos, ó Pai, com Teu Santo Espírito. E que possamos aí ouvir a voz do pastor, sendo obedientes e orando, Senhor, para que os nossos pastores entendam a grande responsabilidade de levar a Tua mensagem a quem tanto necessita. Dai-nos, ó Pai, a Tua direção e o Teu Santo Espírito. É o que eu te peço nessa oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus queridos irmãos, e até a próxima oportunidade.